Olá, seja bem-vindo à nossa quarta teleaula da disciplina de Análise Orientada a Objetos 1. Eu sou a professora Yolanda e na aula de hoje eu vou trabalhar a modelagem de dois diagramas que foram trabalhados então nessa etapa inicial da modelagem de Análise Orientada a Objetos. Considerando que nós estamos trabalhando com a UML. Então, conforme a proposta da UML, entre todas as técnicas de modelagem, nós iniciamos a modelagem de um projeto, independente do contexto, independente do domínio, nós iniciamos com diagrama de use cases, fazendo então toda a identificação, a representação das funcionalidades do sistema, e essas funcionalidades consideramos então a listagem dos requisitos funcionais que antecedeu, então, a primeira etapa de desenvolvimento, que é a etapa de análise de requisitos, ou chamada de levantamento de requisitos. Então, partindo dessa listagem dos requisitos funcionais, nós, então, modelamos e representamos graficamente através do diagrama de use cases. O diagrama de use cases, então, do que nós trabalhamos, é uma representação muito simples, e essa representação indica exatamente, então, as funcionalidades do sistema. E essas funcionalidades, elas são representadas por cada funcionalidade por uma elipse, e nessa representação, então, indicamos o nome do use case. Contudo, exatamente o que representa o passo a passo da execução daquele use case, nós demonstramos isso numa chamada documentação de use case. E essa documentação não tem um padrão único, existem vários formatos, o qual você pode fazer uma descrição mais simples ou uma descrição mais detalhada, indicando exatamente o passo a passo da execução daquele use case. E essa representação dos use cases desse diagrama, ainda nós podemos fazer uma primeira versão, uma primeira visão e depois, conforme eu vou me familiarizando com o contexto do sistema, tendo realmente o domínio de todas as regras de negócio, eu posso evoluir e trabalhar e apresentar umas novas versões, ou seja, novas visões do diagrama de use cases. Considera-se a versão final aquela versão, ou também chamada de visão, com a indicação de todos os relacionamentos dos use cases, ok? Então, considerando, eu tenho o meu diagrama de use cases, aí nós evoluímos para a segunda técnica de modelagem, que é o diagrama de classes. Agora, a preocupação do diagrama de classes é a ênfase aonde? Nos atributos, na parte estática, referenciando os dados das classes até então identificadas. Então, nós trabalhamos na disciplina com essas duas técnicas de modelagem e hoje, então, eu vou enfatizar com mais alguns exemplos e principalmente com o estudo de caso que nós adotamos durante as teleaulas anteriores, que é o estudo de caso da locadora de veículos. Então, ainda só para fechar a síntese da nossa teleaula, vamos lá verificar, então, exatamente as nossas competências. Exatamente a competência é que você tenha compreensão da especificação do diagrama de use cases e do diagrama de classes em uma ferramenta case. E essa ferramenta case que eu adoto, a ferramenta de minha preferência, é o Visual Paradigma. Existem outras ferramentas, também nós indicamos a ASTA, mas o Visual Paradigma, né, eu uso a sigla exatamente a VP, eu vou trabalhar com a versão 16, a versão recente ainda é a 16.1, tá certo? Com mínimos detalhes apenas de bibliotecas de atualizações, tá certo? Mas o interessante é que você, então, conforme nossa indicação, você baixe a versão que é a versão Community Edition, que é a versão gratuita, e você tem aí todas as técnicas de modelagem da UML que você pode trabalhar, tá certo? No contexto da modelagem do sistema.
Trabalhando, então, com a primeira parte, considerando essa abstração dos use cases. A partir do que eu faço, então, essa identificação dos use cases? Nós trabalhamos, e até durante as teleaulas, com o estudo de caso com a locadora de veículos. Porém, naquele formato da descrição, é um formato descritivo, o qual eu elaborei ali e fiz a indicação de algumas regras de negócio. Mas numa situação real, é nós analistas, que temos que fazer o quê? A partir de reuniões com os usuários, a partir de uma observação, de um estudo de todos os documentos existentes daquele contexto, você tem que abstrair o quê? Todo o entendimento da situação daquele contexto, abstrair, então, o problema existente e propor a modelagem. O formato que nós trabalhamos, então, no formato descritivo de uma historinha, então, considerando o estudo de caso, está bem fácil, várias funcionalidades já estão explícitas, já estão identificadas, tá certo? Mas numa situação real, você tem que mergulhar em toda a situação realmente, e se muitas vezes nós não conhecemos o domínio, ou não é de nossa familiaridade, não é de nossa especialidade. E aí é onde eu preciso do auxílio de um profissional específico da área para nos dar todo aí o amparo, o apoio, para que tenha a compreensão exata. Então, vamos lá. Considerando que, conforme a proposta da UML, a partir da versão 2.0, então nós estamos hoje com a versão 2.5.1 exatamente, então considera-se entre a sua classificação, entre os diagramas estruturais e os diagramas comportamentais, a própria UML indica para você iniciar a modelagem com um diagrama de use cases, com um diagrama comportamental. Contudo, nós sabemos que eu preciso da documentação para poder relatar o que representa exatamente um use case. Então, nós trabalhamos com o estudo de caso da locadora de veículos e aqui, conforme a descrição, então, olha só, uma locadora aluga carro aos clientes previamente cadastrados. Então, aqui está bem claro, os clientes podem ser pessoas físicas ou jurídicas, um cliente físico é descrito por. Então, nós sabemos, na identificação dos requisitos funcionais, que serão nossos use cases, cada cadastro que eu identifico na situação real será um use case, cada consulta que eu terei que disponibilizar no sistema será representado por um use case, cada relatório será, então, também representado como um use case, e ainda eu considero uma classificação de funcionalidades de movimentação ou de negócio, que são aquelas que eu considero que a partir do momento que o sistema está em operação, que eu tenho todos os cadastros, considerando aí os cadastros básicos já realizados, o negócio representa a funcionalidade mesmo do sistema, da situação real, do que envolve, então, os processos de negócio da empresa. Nesse caso da locadora, o negócio em si refere-se à reserva, refere-se à locação do veículo ou aluguel e refere-se à devolução. E aí, no caso, os processos que envolvem a locação, devolução e assim por diante. Então, esses use cases que representam o negócio, a operação em si, o usual não é usar verbo cadastrar ou verbo manter. A indicação é usar verbo cadastrar ou manter para indicar os use cases de cadastro, cadastrar ou manter. Se você analisar outros exemplos em livros, são os usuais. Então, a partir da descrição que você já conhece, tá certo? Então, agora eu vou aqui na ferramenta Case, representar, só para exemplificar, eu já abri aqui um projeto.
Eu vou representar aqui, diagrama de use cases, exemplo 1, que eu vou chamar um modelo. Então, na verdade, eu estou pedindo para adicionar, eu quero um diagrama de use case, tá certo? Eu quero um diagrama em branco, porque a versão 16 ele já traz alguns domínios, alguns exemplos. É só dar OK. Ele já vai disponibilizar aqui na lateral à esquerda toda a barra com a indicação de o repositório de todos os diagramas, tá certo? Então, eu pedi aqui um novo diagrama. Eu não vou representar nesse momento especificamente do diagrama do estudo de caso, mas só quero aqui ilustrar rapidamente que nós podemos representar aqui através do componente sistema. Não é obrigatório utilizar esse componente, mas eu posso representar para delimitar, representar aqui o contexto do domínio do sistema que eu estou trabalhando. Vou colocar aqui sistema de eventos de extensão, que foi também um que eu utilizei durante exemplos. Deixa eu já maximizar o zoom aqui um pouquinho para você acompanhar. Tá certo? Deixa eu só arrumar a acentuação. Então, sistema de eventos de extensão. Eu posso utilizar esse componente que representa a delimitação do contexto. Os atores, se você utilizar, os atores ficarão do lado externo. Então, só vou representar aqui dois atores. Vou representar o ator coordenador nesse contexto. O coordenador é responsável, por exemplo, em fazer o quê? Cadastrar curso ou manter, vou usar o verbo manter, prefiro. Manter curso, tá certo? E manter, por exemplo, as turmas do curso. Manter turma. Então, você representa utilizando a ferramenta. Então, não é obrigatório, tá certo? Representar essa delimitação do contexto, mas representando os atores ficam do lado externo. E aí, no caso, outros atores, então você vai compondo o seu diagrama. Vou representar aqui o ator aluno, que o aluno nesse contexto, então ele é o responsável em fornecer os seus dados para que ocorra o cadastramento, o seu próprio cadastro, então manter aluno. Aí aquela questão, professora, mas é ele que efetua o seu cadastro? O sistema pode estar sendo disponibilizado via web, então ele que vai realizar o seu cadastro, mas mesmo se não for na web, ele é o responsável, o próprio aluno, em fornecer e informar os seus dados. E esse mesmo ator aluno também, por exemplo, realiza inscrição. Eu vou chamar aqui de realizar inscrição mesmo. Realizar inscrição no evento. Tá certo? Então, realizar inscrição, você redimensiona e aí aqui você vai compondo e vai representando o seu diagrama de use cases. Agora, é aquela questão, dependendo aumentar um pouquinho mais aqui o zoom, dependendo do tamanho do sistema, tá certo? É fácil você representar aqui em um único diagrama. Dependendo do contexto do sistema, você tem muitos use cases. E aí, o que você precisa? Ter vários diagramas de use cases. Nesse caso, a sugestão é que você faça o quê? Aqui, entre os diagramas propostos pela UML, existe, então, um diagrama de pacotes. É uma forma de você modularizar, de fazer uma divisão. Então, por exemplo, nós poderíamos ter feito o quê? Aqui no diagrama, então, no repositório, que indica todos os diagramas, você pede um novo diagrama de pacotes. E eu poderia ter feito aqui, ó, diagrama de pacotes de use cases, e representar todos os cadastros, distinguir. E aí ter feito aquele diagrama aqui dentro, tá certo? Então, eu teria um diagrama de use case para os cadastros,
Posso ter outro diagrama de pacotes. Então, diagrama refere-se a diagrama de use cases. Primeiro, diagrama de pacotes, mantendo a mesma nomenclatura, de use cases, de consultas. E aqui eu represento todas as consultas. Mesma coisa para relatórios. Só vou exemplificar uma consulta. Então, considerando que eu identifiquei, eu tenho aí 4 consultas. Uma consulta é o próprio ator aluno que pode fazer a interação com essa consulta. Então, o aluno, o elemento já existe aqui no meu repositório. Eu faço o quê? Eu só trago ele, reutilizo ele aqui para a área. Mesma coisa, o ator coordenador. Suponha que ambos possam ter acesso à mesma consulta. Então, eu posso aqui representar a indicação do use case. Deixa eu pegar a indicação do use case. Não está ativando. Então, deixa eu selecionar. Só um minutinho, vamos pegar o diagrama. Aí, nesse diagrama de use cases, vamos lá novamente. No diagrama de pacotes, desculpa. Eu estou trabalhando no diagrama de pacotes, não vou direto no diagrama de use cases. Então, aqui, na verdade, no diagrama de pacotes, eu não faço isso daqui, ó. Deixa eu deletar. Eu só quero um diagrama de pacotes. Deixa eu só renomear, vai ser diagrama de pacotes de use cases. Mesma coisa, eu posso fazer isso para consultas. Diagrama de pacotes de use cases. E aqui eu represento os pacotes, ó. Eu vou ter um diagrama de use cases para cadastros. Eu vou ter, deixa eu aumentar o zoom também. Depois eu tenho cadastros, eu tenho um outro pacote para representar diagrama de use case de relatórios. Posso ter um outro diagrama de pacotes correspondente às consultas. E poderia ter especificamente os de negócio. Agora sim, então, aqui no meu repositório, ele indicou 3 pacotes. E agora, dentro de cada pacote que eu represento, eu peço um novo diagrama, tá certo? Eu pediria aqui um novo diagrama, um subdiagrama, um novo, e desenharia aqui o diagrama de use cases de pacotes. Deixa eu só representar o de consultas, porque o primeiro eu não fiz aqui dentro. Então, dentro do pacote de consultas, eu quero um diagrama de use cases em branco, que vai representar o quê? Os use cases de consultas. Então, aí eu sigo o mesmo procedimento anterior. Eu estou desenhando um diagrama de use case dentro do meu pacote de consultas. Eu já tenho o ator aluno, eu arrasto o ator, eu já tenho o elemento coordenador, tá certo? E agora sim, então, crio o use case a consultar o próprio cadastro de aluno, consultar aluno. Posso ter o outro use case, a outra consulta, consultar inscrição, para verificar o status da minha inscrição num evento. Certo? Então, considero que ambos terão acesso, interação com essa consulta. Então, eu faço o quê? Ligo os dois, posso ter aí os 2 atores interagindo com o use case, tá certo? Ou eu poderia criar aquela hierarquia de atores e aí sim relacionar tendo um super ator
e ter aí, no caso, então, apenas a associação direta com o superator. Então, aqui, essa questão, se você tem, só reforçando, é um diagrama pequeno, poucos use cases, então vale a pena direto você representar um único diagrama de use cases. Se você sabe que você terá muitos use cases, então você cria um diagrama de pacotes de use cases, tá certo? E depois, dentro de cada pacote, você faz a representação do diagrama de use cases correspondente. E aqui você faz depois a indicação da dependência entre esses pacotes. Considerando que aquele primeiro diagrama que eu representei, ele pertence ao pacote cadastros, quando eu for representar o diagrama de use case de relatórios ou de consultas, considera-se o quê? Considera-se que eu tenho a reutilização do ator que já foi representado no pacote cadastros. Então, por isso que eu indico a chamada dependência entre pacotes. Então, assim, eu vou o quê? Trabalhando a elaboração dos meus diagramas e na ferramenta Case, você percebeu que eu tenho lá como indicar e criar quantos diagramas você precisar. E então, eu posso representar um primeiro diagrama de use case, uma primeira visão, crio um outro diagrama, reutilizo os mesmos componentes e vou trabalhando com detalhamento e incluindo nas próximas visões, nas visões mais detalhadas, os relacionamentos. E com isso, então, você vai compondo aí até chegar na versão final. Ainda, essa evolução, a evolução dos diagramas de use cases. Então, considerei que eu tenho já a minha primeira versão do meu diagrama de use cases, e ainda essa primeira versão é aquela que eu tenho um ator fazendo interação com o use case. Isso se chama o quê? A indicação dessa interação, tendo a preocupação de representar no diagrama de use case sempre o ator primário com o use case base. Então, é chamado de use case base aquele que tem a interação com o ator. Por quê? Eu posso depois ter a interação e indicar a relação de relacionamento entre os use cases. Então, vamos lá, conferindo essa evolução dos relacionamentos. Então, considero que eu já defini os meus use cases, já elaborei uma primeira versão simplificada, já fiz uma análise ou até o protótipo da interface correspondente a esses use cases, e aí eu já consigo enxergar e definir os relacionamentos entre os use cases. Então, é onde você vem e elabora a versão já considerada a versão mais detalhada. Então, voltando aqui para a nossa ferramenta, só para exemplificar os relacionamentos e lembrar, considerando o primeiro exemplo aqui dos use cases de cadastros, então suponha que eu tenho a necessidade nesse estudo de caso do controle de eventos, na realização da inscrição, eu vou considerar o quê? Que a inscrição é feita via web, tá certo? Ou via dispositivo móvel, que eu tenho aí o aplicativo. Uma vez que o meu aluno realiza a inscrição para um evento, o sistema já vai o quê? Enviar o comprovante dessa inscrição por e-mail para o meu aluno. Então, lembra, enviar o e-mail indica o quê? Que foi efetivada a execução desse use case realizar inscrição e, obrigatoriamente, ele vai enviar continuando o processo, então, de enviar o e-mail. Então, como que eu faço? Eu vou representar, então, que vai ser uma chamada inclusão, tá certo? Então, aqui na ferramenta, representando a inclusão, é representado com um estereótipo chamado include. O include indica uma obrigatoriedade, tá certo? Então, olha só, é a relação entre relacionamentos entre use cases. E aqui, então, eu vou indicar
Lembrando sempre verbo no infinitivo, enviar comprovante da inscrição. Vou colocar aqui, por e-mail. Vou só redimensionar o use case. Vamos. Depois aqui você vai ajeitando para aumentar aqui ou diminuir. Então, enviar comprovante por e-mail vai ser o include, então vai me indicar uma obrigatoriedade, tá certo? E aí, no caso, vou considerar que sendo por web, no momento que ele finaliza a realização da inscrição, o que ele faz? O sistema disponibiliza a opção dele imprimir o comprovante dessa inscrição. Mesma coisa que você faz uma compra online, que você também tem ali a opção de imprimir. Mas não é uma obrigatoriedade, tá certo? O meu ator-aluno, ele faz isso se ele quiser. Então, vai ser o quê? Um tipo de relacionamento do tipo extensão. E lembra, aqui a notação, a extensão é o use case estendido, que vai ser o imprimir comprovante. Imprimir comprovante de inscrição, tá certo? Ele vai o quê? Indicar para a base. O comprovante, então, ele envia, não é de preenchimento obrigatório. Agora, então, do meu use case que eu estou estendendo para a base. Nesse caso, aqui na ferramenta Case, ele indica que essa indicação, ele divide o use case base. Se você não quiser, a ferramenta tem aqui as várias formas de representação. Eu não quero representar indicação que ele chama de points, de mostrar a extensão, só quero o nome do use case, então é só você desativar, tá certo? Então, com isso, eu posso, fazer isso numa outra cópia do meu diagrama de use case, ter pedido um novo diagrama aqui no repositório, copio os elementos e depois eu represento aqui os relacionamentos. Se forem poucos relacionamentos, você pode até representar e trabalhar na mesma visão. Agora, se forem muitos relacionamentos, às vezes o seu diagrama vai ficar poluído. Por isso que eu aconselho ir trabalhando e refinando e fazendo várias visões. Uma outra opção válida também, suponha que eu tenho um use case que vai ter muitos relacionamentos. Eu posso, então, abrir aqui um diagrama de use cases e representar só aquela funcionalidade com todas as relações existentes que forem definidas aí considerando as regras de negócios, ok? Então, com isso, nós fechamos a representação do diagrama de use cases e seus relacionamentos. Pensando na representação do diagrama, nós temos agora a representação do estudo de caso. Então, agora eu quero evidenciar a representação da solução do estudo de caso da locadora de veículos. Então, eu vou representar aqui a versão simplificada e depois já uma versão que podemos dizer ali depois, no outro momento, uma versão mais detalhada. Então, vamos lá, conferindo. Então, olha só, aqui nessa representação que eu trouxe aqui nos slides para você, na verdade faltou um use case que quando eu fiz aqui a impressão, ele estava em outro pacote, tá certo? Mas lembrando, nós temos então dois atores e esses dois atores
foram indicados aqui. Na verdade, existe a pessoa cliente físico e cliente jurídico. Eu preferi representar uma generalização do ator cliente. Então, ambos fazem a interação e informam seus dados para cadastrar, ocorra o cadastro do seu cadastro pessoal. O cliente também pode fazer o quê? Realizar reserva. Então, o que falta aqui é reservar veículo, porque estava indicado já essa funcionalidade na descrição. O cliente, seja físico ou jurídico, eles podem o quê? Alugar o veículo. Lá na descrição já estava claro que após o aluguel, o sistema já vai emitir o contrato obrigatoriamente. Então, sendo ali uma situação que representa a continuidade de um processo, eu represento já esse relacionamento. E por que eu não poderia considerar, então, um único use case? Porque aqui é uma funcionalidade que vai estar o quê? Em tela. Ali que o usuário, que o cliente vai estar interagindo. Aqui é um papel, é emissão de um documento. Então, é uma outra funcionalidade. O meu cliente ainda pode, no outro momento, devolver o veículo. E nessa devolução do veículo, ele realiza o pagamento e é emitido o recibo. Eu poderia o quê? Nessa primeira versão, eu considerei que o pagamento está implícito aqui, que é a realização do pagamento. Mas depois nós podemos analisar um pouco mais e verificar se não vale a pena realmente abrir uma outra funcionalidade, pensando na facilidade ali para o meu usuário operar o sistema. Devolver o veículo seria uma situação e uma outra tela só para registrar o pagamento. Então, na versão detalhada, eu abri aqui esse outro use case. E mesma coisa, emitir o recibo. O ator, funcionário administrativo, tem a interação com os cadastros básicos e representei nesse mesmo diagrama as consultas e alguns relatórios. Lógico que nós poderíamos ter muito mais consultas e muitos outros relatórios, mas aqui então uma primeira versão simplificada. Então, conferindo aqui na ferramenta, deixa eu só representar. Aqui é o outro, deixa eu abrir o outro arquivo. Então, olha só. Então, aqui na ferramenta, eu tenho... Aqui, na verdade, ó, quando eu fiz a modelagem, eu dividi em pacotes, tá certo? Eu dividi em alguns pacotes, fiz uma versão aqui representando o todo, que é essa versão que consta ali no slide, tá certo? Com as consultas e com alguns relatórios. Porém, depois eu fiz também a divisão aqui por pacotes, tá certo? Então, eu fiz aqui uma versão completa, mas o ideal aqui é trabalhar com um diagrama de pacotes, tá certo? Então, essa versão posso considerar aí uma versão simplificada. E lembra que, então, o diagrama de use case, ele traz aqui essa versão com o nome do use case. O que eu posso fazer? Aqui na ferramenta Case, se você clicar com o botão direito e abrir aqui a especificação do componente, do elemento, isso praticamente em qualquer ferramenta. Olha aqui, ele tem uma seção de descrição. Lembra a descrição, então, que é a documentação do use case? Se você quiser, você já pode indicar aqui, você já pode fazer a própria descrição aqui. Porque nós temos aqui pouco tempo, eu vou aproveitar aqui a descrição, que praticamente eu tenho ela bem próxima, mesmo que não seja exatamente, mas só para representar. Aqui eu tenho pronta o cadastrar cliente naquele formato, então, de cenário principal ou curso normal e curso alternativo. Eu vou copiar aqui e vou abrir aqui na ferramenta, ó. Então, é do manter cliente. Então, eu vou trazer
aqui a descrição. Ó. Tá certo? Então, eu posso, aqui no meu próprio use case, para cada use case, eu faço, então, a documentação do use case. Então, curso normal ou cenário principal, então, ó, cliente solicita seu cadastro, sistema exibe o cadastro do cliente, cliente informa seu CPF. Então, essa descrição, eu fiz a cópia, não seria exatamente a mesma, tá certo? Mas só para você ter uma noção. Lógico que nós teríamos que conferir e fazer aqui as adequações que seriam coerentes ao contexto. Então, é uma forma que eu já faço o quê? Eu já faço na própria ferramenta Case, na representação do use case, eu tenho aqui a opção, então, de já fazer a descrição. E ele te oferece aqui na própria ferramenta Case vários componentes, aqui vários recursos para você até fazer a formatação que fique aqui bem legível do seu use case. Então, com isso, nós fechamos essa revisão dessa modelagem dos use cases. Então, o essencial, representação do diagrama de use case base, que eu considero a primeira versão, o qual eu tenho que representar a interação de ator com o use case, e aí depois eu posso já ir refinando, indicando os relacionamentos, e nada melhor do que representar o protótipo da interface, para você saber aonde, quando que eu tenho que estabelecer relacionamento. Não quer dizer que tem que ter relacionamento entre use cases. É você, pensando na execução do sistema, abre uma funcionalidade, pensa lá você executando. Ah, terminou essa funcionalidade, a execução dela, eu posso chamar outra? Então, vou indicar o relacionamento. Ou, em algum momento, ao finalizar, vai ser disparado algum processo automático, obrigatório? É a indicação de um relacionamento. E aí, por fim, nós complementamos o diagrama de use cases com a documentação do use case. Referente ao estudo de caso que nós estamos trabalhando, então agora eu vou demonstrar uma versão do diagrama de use cases. Então, uma versão mais simplificada e uma versão já um pouco mais elaborada. Esses arquivos depois você terá acesso para você fazer aí a leitura e ter a compreensão do todo. Então, vamos lá, conferindo. Eu trouxe aqui já no arquivo que eu vou disponibilizar, tá certo? Então, olha só, nós temos aqui a descrição. Lógico que aqui, na área acadêmica, você pode, se você trabalhou com um diagrama, você pode ter feito aí alguns complementos, ter definido outras regras de negócio. Mas, no mínimo, nós temos que considerar as que estão já definidas aqui. Então, qual que é a minha sugestão como forma de trabalho? Você que está começando a trabalhar com a modelagem. Que você, a partir da descrição, olhe só, faça uma primeira identificação, listando apenas o nome do use case, tá certo? Então, eu posso ter aqui, ó, fazer uma descrição prévia para você ter aqui uma noção da quantidade de use cases. Aqui, ó, eu até coloquei esses dois use cases, nós poderíamos ter representado, tomar a decisão de representar em um único use case, como manter cliente, ter uma única tela, em que em um momento você tenha lá um componente para indicar se é cliente físico ou jurídico. Selecionando o cliente físico, ele disponibilizaria os atributos correspondentes a cliente físico e depois os específicos a cliente jurídico. Eu coloquei aqui, ó, devolver veículo. Aqui uma decisão para analisar e verificar se o pagamento eu vou considerar junto no mesmo use case e eu vou depois separar isso, pensando em como que isso facilitaria para o meu usuário. Aqui também eu já fiz uma primeira identificação
considerando, eu tenho o use case manter cliente, tá certo? Então, eu preciso ter uma classe de clientes para cadastrar o meu cliente físico. Então, já fiz uma listagem prévia dos atributos. Mesma coisa, eu tenho um use case manter cliente jurídico. Então, quais são os atributos? E assim eu faço uma descrição prévia, já com a indicação dos possíveis atributos. Não quer dizer que eu tenha exatamente esses atributos. Eu posso depois ter outros e complementar os atributos. Então, fiz aqui uma identificação prévia. Aqui que eu quero chamar a atenção, tá, ok? Porque locação e devolução, ela é uma mesma classe, tá certo? Sempre nós modelamos como uma coisa só, porque o objeto é o mesmo. Você criou a locação, o código de um aluguel. A devolução nada mais é do que a baixa daquele aluguel. É a mesma coisa de uma reserva de um livro, tá certo? Então, mesma coisa, o check-in, o check-out, num sistema de hotelaria, você criou o check-in, o check-out é da baixa no check-in. Então, é um código só. No momento da locação, lógico que alguns atributos serão preenchidos e no momento da devolução você recupera aquele objeto e finaliza com o preenchimento dos demais atributos. Então, aqui nós temos a primeira versão, a versão simplificada, que consta nos seus slides. E aí depois eu fiz aqui já uma versão um pouquinho mais completa, tá certo? Uma segunda, que eu chamei aqui, ó, já de uma segunda versão do diagrama de use cases, tá ok? Então, o que eu fiz, ó? Eu representei o reservar veículo e no reservar veículo eu também indiquei aqui um relacionamento de uma inclusão que ele também vai enviar um e-mail de confirmação dessa reserva. Eu já considerei nessa segunda versão, eu preferi dividir e abrir um outro use case para efetuar pagamento, tá certo? Então, ele preenche os dados da devolução do veículo, geralmente é feito na locadora, no momento que o cliente devolve, é feita aquela conferência do veículo, estando ok, ele vai lá, né, e fecha aqui o pagamento. E eu indiquei também uma inclusão, ó. Então, uma vez que ele devolveu, ele já vai chamar essa funcionalidade de efetuar pagamento. De efetuar pagamento, eu considerei dois tipos: registrar pagamento à vista e registrar e lançar contas a receber. Registrar pagamento à vista é porque já vai alimentar o caixa e contas a receber, então ele vai gerar ali contas a receber e aí vem aquela questão de pagamento em cartão, de crédito e assim por diante. Ambos, uma vez que efetua o pagamento, aí sim que ele vai emitir o recibo, tá certo? E o funcionário, indiquei aqui mais algumas funcionalidades para a interação com o funcionário administrativo, por exemplo, baixar contas a receber. Os demais use cases praticamente são os mesmos, tá certo? Aqui eu mudei o nome, mas era até melhor manter o mesmo, emitir contrato do que termo de aluguel. É realmente um contrato, tá certo? Mas é o mesmo use case. Eu representei, então, olha só, ainda no mesmo diagrama, mas considera-se que o ideal, perceba que ele já está aumentando e com certeza eu teria aqui outros relacionamentos, começa a ficar a interpretação, a leitura desse diagrama, você minimizando muito o tamanho aqui dos use cases, fica ruim. Então, por isso que é melhor dividir em pacotes. E depois nessa versão eu preferi abrir outros use cases de outros cadastros, além do país. Na primeira versão eu coloquei só manter país, tá certo? Depois, analisando melhor o contexto, eu preferi cadastrar estado e cadastrar cidade, como cadastros separados, tá certo? Lógico, sendo do país Brasil, a gente aproveita a base de dados do correio, tá certo? Mas sendo numa locadora de veículos, se depara com clientes estrangeiros e aí vale a pena, então, manter esses cadastrinhos separados. Então, com isso, eu tenho aqui
essa forma de representar, tá certo? Uma primeira versão e aí conforme eu vou evoluindo, então como que esse trabalho de evolução que é natural e isso que é uma característica do processo unificado, trabalhar as chamadas iterações, tá certo? E nessas iterações eu já poderia ter definido um use case, já ter definido toda a classe de objetos que aquele use case vai manipular e já poderia implementar, já poderia mostrar isso, validar isso para o meu usuário e com isso tendo iterações, posso dizer, algumas versões do meu sistema. Lógico que, se você considerar que eu vou trabalhando com essas versões do meu sistema, então eu posso ter uma primeira visão, apresentar depois a segunda versão até a versão final de um diagrama. Agora, o que você não pode é ter uma única versão, tá certo? E porventura, se você identificou a necessidade de uma nova funcionalidade, você não complementar e ficar por aquela versão, tá certo? E aí só complementar no diagrama de classes, por exemplo. Aí você vai ter o quê? Vai gerar inconsistência na sua documentação. Então, agora aproveite dessa apresentação ou até então de dúvidas da própria anotação. Se você tiver alguma dúvida, encaminhe para os nossos tutores e eu volto daqui 2 minutinhos respondendo. Olá, retornando. Então, não temos uma dúvida direta sobre o diagrama de use case, mas vou responder até então parcialmente. Então, os alunos do Polo de Porto Velho perguntam: o que é encapsulamento e como um encapsulamento pode ser identificado? O encapsulamento, esse princípio de encapsulamento, que é uma característica forte da programação orientada a objetos, é a proteção de um objeto. Na verdade, é a proteção de uma classe, que você priva aquela classe
que apenas as próprias operações da própria classe conseguem manipular os objetos daquela classe, tá certo? Então, é uma proteção, é uma cápsula que você cria na classe. Para que isso? Para que você crie componentes, a partir daquela classe você crie componentes, tá certo? E você possa reutilizar em outros programas, em outros sistemas, tá certo? Por exemplo, eu poderia criar uma classe, a minha classe cliente, padrão, com dados pessoais que são comuns a um cliente, e eu encapsulo essa classe. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar dela uma proteção, definindo que tanto seus atributos como as operações são de visibilidade privada, tá certo? Depois eu vou representar como que a gente indica isso na modelagem. Mas definir, depois criar esse encapsulamento, é na implementação que eu encapsulo ela, tá certo? Porém, na modelagem eu vou ter que indicar que tanto atributos como operações têm ali definidos como sendo privados. E aí, no caso, eu criei esse componente, eu encapsulei a classe cliente, eu posso fazer o quê? Em um outro sistema, eu não vou criar novamente, implementar tudo de novo. O cliente está pronto. Eu só reutilizo, tá certo? Então, eu criei, já fiz aí uma proteção da minha classe, os quais as próprias operações que podem manipular o objeto. Deixa eu verificar se tem mais alguma dúvida. Temos lá, dentro do caso de uso, o que seria dependência de pacotes? Então, não é dentro do caso de uso. Então, o pacote, é que eu realmente posso ter feito ali, confundido vocês. Eu comecei criando o diagrama e depois eu fui para pacotes. Então, imagine assim, você já tem a definição dos seus use cases. A partir da identificação dos requisitos, suponha que você tenha lá 150 requisitos funcionais no seu sistema. Você não vai conseguir representar em um único diagrama de use cases os 150 use cases, porque para cada requisito funcional eu represento um use case. E é o momento que nós temos que dividir o sistema, categorizar. Então, isso é comum, tá certo? Porque sistemas organizacionais são sistemas grandes. E aí nós fazemos, então, a divisão dessa categorização dos use cases por pacotes. Então, na verdade, eu faço como aquela representação que depois eu demonstrei. Uma classificação, uma categorização básica é criar pacote cadastro, pacote consultas, pacote relatórios e pacote negócio. Aí sim, então, primeiro eu crio o meu diagrama de pacotes, tá certo? Que são aquelas figurinhas básicas de uma pastinha, e dentro de cada pasta, dentro de cada pacote, que eu vou lá e monto o diagrama correspondente daquela categoria. Todo o diagrama, então, de use case referente aos cadastros. Vou lá depois, dentro do pacote consultas, e represento os use cases referentes a consultas. Mesma coisa relatório, mesma coisa negócios. Depois eu volto para o meu diagrama de pacotes e simplesmente, para fechar a representação dele, que é muito simples, eu estabeleço a dependência, o chamado relacionamento de dependência. É indicar qual pacote depende de qual outro pacote. E como que vai ser essa dependência? Pelos elementos. Se eu tenho lá, naquele exemplo que eu considerei, no pacote cadastro, eu criei o ator aluno, coordenador e aluno. Depois, lá no meu diagrama de use cases, correspondente ao pacote relatórios, se eu preciso desses mesmos atores, eu arrasto eles na ferramenta para o diagrama e no meu diagrama de pacotes eu indico que existe uma dependência entre o pacote relatórios com o pacote cadastros, tá certo? Esse diagrama de pacotes é para fazer, então, essa modularização de sistemas grandes, de sistemas maiores. Então, a gente tem que começar sempre pelo contrário. Primeiro desenho o diagrama de pacotes, depois, para cada pacote, eu represento o diagrama de use cases. Ou eu posso também trabalhar com diagrama de pacotes para diagrama de classes. Também eu posso ter muitas classes, tá certo? Então, eu também modularizo, faço a divisão em pacotes
e para cada pacote eu crio um diagrama de classes. E aí, nos diagramas que eu preciso reutilizar uma classe de um pacote, eu venho, represento ela no outro diagrama, estabeleço o relacionamento normal, tá certo? Vou representar isso, vou exemplificar isso agora, tá ok? Vamos lá, se tem mais uma dúvida. Qual o melhor processo para identificar com maior facilidade os relacionamentos include e extend? A melhor indicação é desenhar o protótipo da interface. Não tem assim, com a prática, você já consegue identificar. Mas no primeiro momento, eu indico o protótipo da interface. Por quê? Alguns includes, a relação, estabelecendo o relacionamento de inclusão, é fácil identificar. Porque a inclusão representa a obrigatoriedade. Então, imagine, eu terminei de executar aquela funcionalidade, aquele use case, e obrigatoriamente eu já tenho que continuar o outro processo, a outra funcionalidade. Aí é inclusão. Por isso que esses exemplos, geralmente em comércio eletrônico, na realização de pedido, ou você fazendo a compra de um ingresso online, ou como ali fazendo a inscrição em um curso, sempre ao você finalizar o pagamento, você vai receber um e-mail ou você vai receber um SMS. Você não tem opção de escolha, isso é automático no sistema. Então, isso é inclusão, include entre o use case de realizar inscrição, de efetuar pagamento, vai ser disparado a outra funcionalidade obrigatoriamente. Tá ok? Então, isso é inclusão. O extend, que é um pouquinho mais chatinho de analisar, por isso que é melhor desenhar o protótipo. É pensar na usabilidade para facilitar a vida do usuário na operação do sistema. Imagine que ele está numa interface, eu estou lá, por exemplo, na interface de devolução do veículo. Então, ele informou, recuperou o aluguel, tá certo? A locação. Porventura, acusou, naquela interface que o meu cliente, o meu usuário está, o funcionário administrativo, acusou, por exemplo, alguma coisa sobre uma inadimplência do meu cliente, numa locação anterior, tá certo? Imagina, ele está na tela, na funcionalidade da devolução. Imagina se ele tem que fechar aquela funcionalidade para abrir o cadastro do meu cliente, para ir lá tentar descobrir o que está acontecendo de problema que está indicando uma inadimplência. Tá certo? Então, no própria interface correspondente ao use case de devolução, eu já posso ter um botão lá, cliente, que vai me chamar, caso necessário, o funcionário ali, o usuário do sistema, ele pode, estando naquela funcionalidade, já chamar a outra. Mas não é uma obrigatoriedade, tá certo? Por isso que o include eu considero que é mais fácil você estabelecer e indicar. O extend, que é um pouquinho mais, você tem que analisar a interface. Por isso que aí fica a sugestão de já desenhar o protótipo da interface correspondente. Ok? Espero aí ter respondido as dúvidas até então, tá certo? Indicadas. Obrigada e vamos lá. Continuando. Agora, trabalhando com a abstração das classes. A abstração das classes, eu considero um processo, agora uma outra etapa. Então, até então, eu pensei em funcionalidades, eu pensei nos serviços que o meu sistema tem que disponibilizar para o usuário. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, a partir de cada funcionalidade, imaginar qual classes de objetos que aquela funcionalidade precisa manipular, tá certo? Então, é um trabalho de abstração, é um exercício que você vai ter posso dizer, com o tempo. Cada vez mais que você trabalha com a modelagem, com o desenvolvimento de sistemas, fica fácil essa relação. Então, vamos lá, conferindo.
Então, esse trabalho do diagrama de classes, tá certo? Você tem que, a partir dos seus use cases, você vai ter que identificar as classes. Então, é aquele exemplo básico. Eu tenho aqui o use case manter aluno. Representei esse use case no diagrama. O que você tem que imaginar agora? Para cada use case, manter aluno, o que é manter aluno? Refere-se à operação de inclusão, refere-se à operação de alteração, refere-se a uma própria consulta de recuperar o próprio objeto e poderia ter uma exclusão, mas geralmente hoje não se usa exclusão e sim trabalhar com status, com a situação do objeto. Então, quer dizer, aonde que eu vou armazenar esse objeto que eu tenho que criar? Eu vou criar, então, no meu diagrama de classes, para este use case eu vou ter que ter uma classe correspondente que eu vou chamar de aluno. Lembra, substantivo no singular pode ser um substantivo simples ou pode ser um substantivo composto. Lembrando que nome de use case é verbo no infinitivo, tá certo? E aí eu vou relacionar todos os atributos pertinentes àquele contexto. Nome, endereço, geralmente a gente não coloca assim, ó, endereço. Não, endereço é um atributo composto. Ele é, na verdade, eu tenho que indicar logradouro, nome do logradouro, bairro, cidade e assim por diante, discriminando. Tá certo? Então, eu vou relacionar todos os dados de acordo com o contexto, com o domínio que eu estou trabalhando. Aí, por isso que você, como analista de sistemas, tem que ter o entendimento e verificar a real necessidade do usuário, tá certo? Porque se é aluno, às vezes, para um outro contexto de um sistema de pós-graduação, às vezes não há necessidade de alguns atributos. Então, sempre preocupado com o contexto e com o papel que aquela pessoa está assumindo no domínio, tá certo? Lembra que data e idade, geralmente é muito difícil o contexto do sistema. Idade não se armazena data de nascimento. O sistema que vai calcular a idade, tá certo? Então, essa situação você tem que conhecer aí, no caso, e fazer essa análise. E o diagrama de classes é o mesmo procedimento do diagrama de use cases. Eu vou elaborando o diagrama, tá certo? E eu vou refinando ele. Eu prefiro, geralmente, fazer o diagrama de classes, primeiro, também, se eu tenho muitas classes, primeiro eu faço o diagrama de pacotes e depois que eu vou para cada pacote, então eu faço uma categorização das minhas classes, divido e eu vou ter, então, posso ter, então, 2 diagramas de classes. Um diagrama de classes para representar os cadastros básicos e um outro diagrama de classes para representar o core, posso dizer, o coração ali do sistema mesmo, o negócio. Lembra, quando eu tenho vários diagramas para o mesmo contexto, então eu chamo que eu tenho modelo de classes. Tá certo? São conceitos simples, mas você tem que saber isso como analista. Então, vamos lá. Como, só relembrando, aqui, esses exercícios, eu vou deixar para você como reforço, são os exemplos que estão nos slides, tá certo? Mas eu não vou conseguir representar aqui as classes, mas olha só, deixa eu só pegar aqui o arquivo com a solução. Deixa eu abrir aqui que eu não deixei esse arquivo aberto. Ó, mas eu vou enviar, vou disponibilizar para os tutores, tá certo? Para vocês terem acesso, que vale a pena aí vocês praticarem e analisarem. Então, olha só. São os mesmos exemplos que estavam nos slides, mas olha o contexto. Deixa eu ainda aumentar um pouquinho o zoom aqui, para você acompanhar. Acredito que melhorou. Então, olha só. Aqui
é apenas uma partezinha de um contexto, tá certo? De um sistema. Ó, um curso de graduação pode ofertar nenhum ou vários cursos de extensão. Então, ó, um curso de graduação. Então, quer dizer que eu tenho que ter a classe graduação, que eu vou armazenar os objetos que serão os cursos. E ele pode ofertar nenhum ou vários cursos de extensão. Então, curso de extensão é uma outra classe. Curso de graduação é uma coisa, curso de extensão é outra. E aqui já está definida a regra. É isso que você, como analista de sistemas, tem que saber abstrair. Essa regrinha aqui, ó. Por quê? Suponha, então, que um curso de extensão, aqui está, ó, e um curso de extensão é ofertado por um ou vários cursos de graduação. Vamos supor que na sua instituição, na instituição que estou desenvolvendo o sistema, a regra seja que para cada curso de extensão, ele só pode ser oferecido por um curso de graduação. Se a regra for sempre essa, não poderia ser muitos, tá certo? Deveria ser só um aqui. Então, nesse caso, é uma associação binária que eu tenho que estabelecer entre a classe graduação e entre a classe curso de extensão. Depois, um curso de extensão tem que ter no mínimo um professor. Um curso de extensão tem que ter no mínimo um professor. Mas pode ter vários. Para o mesmo curso de extensão, vamos supor, o curso de extensão de desenvolvimento ágil de software pode ser oferecido do curso de ADS, pode ser ministrado pela professora Yolanda e pode ser ministrado pelo professor Marco. Então, ó, o mesmo curso sendo ministrado por mais de, no mínimo, um ou no máximo, vários professores. Lembra que o asterisco representa muitos. E eu, como professor, eu posso também ministrar nenhum ou muitos cursos de extensão. Ainda, sendo um curso de extensão ministrado por mais de um professor, é importante saber a data de início e fim que cada professor ministrará o curso de extensão. Então, a forma que eu tenho de modelar isso é abrir a chamada classe associativa, representar essa associação aqui, ó, pontilhada. Entre as duas, eu puxo a chamada associativa. Obrigatoriamente, na representação de uma classe associativa, tem que ter no mínimo um atributo, senão não é classe associativa. Por quê? Ela só surgiu da necessidade de você ter atributos que são o quê? Dessa combinação de curso de extensão e professor. Eles não existem só para curso de extensão ou só para professor. Esses dois atributos, data de início e data de término, dependem de ambos os objetos aqui. Por isso que é uma representação de classe associativa. E ainda indica-se que eu posso criar o objeto curso de extensão, eu posso no outro momento criar e cadastrar o professor e depois fazer a relação de participação. Não precisa estar junto entre as classes referenciadas. E o outro exemplo que eu quero reforçar é a agregação, que lembra que tem de dois tipos, agregação e composição. Que a composição é um tipo especial de agregação. Então, olha só, um outro exemplo. Todo orçamento é de um cliente, então quer dizer que eu tenho que ter a minha classe cliente para armazenar os meus objetos cliente. No diagrama de use case, eu teria lá o use case manter cliente. Sendo que, e todo orçamento, como que nós modelamos orçamento, pedido, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída? Sempre em duas classes, sempre, obrigatoriamente, a forma correta. Porque considera que eu tenho um cabeçalho e eu tenho os itens, os produtos, tá certo? O cabeçalho é onde eu vou armazenar a data, o número do orçamento, neste exemplo, para qual cliente. Então, todo orçamento é de um cliente. O mesmo cliente pode realizar nenhum ou muitos orçamentos, tá certo? Que é a regra aqui, ó. Sendo que um cliente pode fazer nenhum ou vários orçamentos. Aí você pode me perguntar, professora, mas por que zero?
Suponha que você está fazendo a migração de um sistema e eu posso ter clientes lá que porventura foi feito o cadastro dele por algum motivo, mas ainda não realizou nenhum orçamento, tá certo? Para uma campanha de marketing foi feito aí uma seleção, mas não tenho ainda. Se você fechar um aqui, quer dizer que para cada cliente cadastrado aqui, obrigatoriamente eu tenho já que lançar um orçamento. E aí vem aquela questão da agregação. Então, aqui é uma associação binária, cliente, então, faz referência ao orçamento. Do meu orçamento, sempre o orçamento com itens de orçamento, ou vai ser uma agregação, lembra que é o losango vazio, ou vai ser o preenchido. A diferença é que o preenchido é chamado composição e indica uma dependência total entre a classe de objetos que representa o objeto todo, que é o orçamento, e as suas partes, que são os itens. Tá certo? Então, a leitura, como que eu tenho que fazer a leitura aqui? Orçamento é composto de, no mínimo, um item de orçamento. Porque eu não posso ter cabeçalho de orçamento e não ter pelo menos um item lançado. Por isso que refere-se que o orçamento depende do item, o item depende do orçamento. Pensa no momento da instanciação. No momento que você abre o sistema, eu posso lá cadastrar o cabeçalho do orçamento, fechar o sistema, fechar essa tela, fazer outra coisa e depois voltar e lançar os seus itens? Não, não posso. Eu cadastro o cabeçalho e já tenho que cadastrar pelo menos um item, tá certo? Por isso que é composição. Diferente da agregação. A agregação indica a dependência geralmente de um dos lados, do todo para a parte ou da parte para o todo. É o caso, por exemplo, clássico de país com estado, estado com cidade. Eu posso cadastrar o país e num outro momento cadastrar os estados. Aí seria o quê? Uma agregação e aqui não é um ou muitos, e sim zero ou muitos. Ok? Então, com isso, nós fechamos aí esse reforço que eu gostaria aí de enfatizar, porque é muita confusão. E ainda mais uma coisinha. Sempre para estabelecer agregação ou composição, volta a projetar o objeto no mundo real. Aí você pode falar, mas entre cliente e orçamento não poderia ser uma composição? Não. Por quê? O que é cliente no mundo real? É uma pessoa. O que é um orçamento? O que é um pedido? O que é uma nota fiscal no mundo real? É um documento. Pensa no documento. É um pedaço do documento o cliente? Não, é só uma referência a ele. Se você tirar lá, a pessoa não está grudada no orçamento, no pedido. É isso que você tem que projetar. Agora, entre orçamento e item, ou entre nota fiscal e item, o item, que é onde se faz a representação de cada linha do produto ou do serviço, é um pedaço daquele documento do todo, tá certo? Que é o documento. Então, sempre projeta isso para o mundo real para você não ter aí essa confusão em quando estabelecer binária, uma associação binária ou uma agregação ou o tipo especial de agregação que é a composição. E fazendo a elaboração agora do diagrama de classes. Então, eu vou representar o diagrama de classes agora, então, considerando o nosso estudo de caso da locadora de veículos, uma primeira versão e depois uma versão um pouco mais elaborada. Essa primeira visão, então, já conferindo aqui os slides, é o quê? Uma primeira versão que eu dei ênfase aos atributos. Tá certo? Então, para cada use case, foi representado uma generalização. Aqui eu não tenho nenhuma agregação, nenhuma composição. Eu não posso falar que país é composto de pessoas, tá certo? Lembra, país é um território, é algo físico, não está grudado nele a pessoa.
tá certo? Diferente de pensar de país com estado. Aí sim, se eu tirar aqui, vai ficar faltando um estado, uma parte do país. Então, eu posso, no primeiro momento, me atentar aqui aos atributos, tá certo? E essa aqui que é a indicação, ó, na frente de cada atributo ou operação, tem aqui a representação se é privada ou se é pública, que no caso que vai definir o encapsulamento. No caso sempre de generalização, a superclasse fica com visibilidade privada, tá certo? Porque quem tem acesso é apenas os objetos das subclasses que têm a visibilidade pública, ok? Vamos só verificar aqui mais um exemplo na ferramenta Case. Então, na ferramenta Case, deixa eu abrir novamente aqui o nosso exemplo da locadora. Então, agora, fazendo a comparação de cada use case, eu tenho aqui o diagrama de classes. O diagrama de classes, então, ele me traz... Aqui eu não suprimi, ele está completo com atributos e operações. Na representação dos slides eu suprimi, tá certo? Para ficar mais fácil a leitura. Então, para cada operação, eu tenho que definir aqui, para cada atributo, a seção dos atributos, eu tenho que definir aqui a visibilidade. As operações, por padrão, por default, elas são já a visibilidade pública, e o tracinho que representa a visibilidade privada. E desculpa, aqui na representação da classe, da superclasse, é protegida, tá certo? Eu defino isso sempre abrindo as propriedades aqui da minha classe. E eu defino aqui na seção de atributos, por exemplo, aqui, ó, sempre representação de superclasse, a superclasse tem que ficar com visibilidade protegida, porque senão ela não dá acesso às subclasses. Uma vez que você coloca privada, então quer dizer que ela fecha, então ela não vai dar visibilidade para fazer a referência a outras classes. Então, é uma forma de você representar, e na ferramenta Case você tem a opção de fazer o quê? Suprimir aqui a seção das operações, que foi o que eu fiz, tá certo? Ó, suprime a seção das operações. Não mostra a seção das operações, eu não representei. Então, você tem aqui, novamente, vamos lá, o recurso, tanto para atributos como operações, tá certo? Então, eu desativo, por exemplo, aqui, ó, todas as operações. Não, eu estou ativando. Tá certo? Mas você tem aqui a forma de minimizar, na verdade, aqui, ocultar as operações, ó. Então, eu posso fazer isso para cada classe, e aí eu tenho aí várias formas de imprimir, de fazer a impressão. Ok? Deixa eu voltar aqui das operações, mostrar todas as operações, tá certo? Então, no primeiro momento, eu dou atenção aos atributos, e no outro momento, então, eu posso fazer o quê? Para cada atributo, toda classe tem que ter, se refere-se a um cadastro, então ela vai ter que ter operação de inclusão, alteração, exclusão. Para cada atributo que eu defini, eu tenho que analisar. Há necessidade de validação? Se há necessidade, vou ter que indicar uma operação. E a representação agora referente, então, fazendo abstração dessas operações. Então, considero que eu já tenho todos os meus atributos definidos, agora eu me preocupo com a parte dinâmica, ali que refere-se à execução de cada, então, objeto. Então, verificando nos slides, então, nós temos aqui a representação agora apenas com as operações. Então, por exemplo, operação criar veículo, gerenciar situação, recuperar veículo.
atualizar, obter modelo. Por quê? Minha classe veículo faz referência ao modelo. Obter cor porque faz referência à cor. Mesma coisa, na locação eu tenho que obter veículo. Então, é a representação de uma operação. Então, esse trabalho agora, muitas vezes, eu também tenho que refinar várias vezes, tá certo? Não consigo trabalhar aí num primeiro momento dando atenção. Então, eu sugiro, se preocupa com os atributos e depois trabalha-se então e faz essa ênfase às operações e verificando no todo aí do contexto. E para fechar, vamos só conferir também a versão simplificada, é uma versão um pouquinho mais detalhada do estudo de caso da locadora de veículos. Na ferramenta, então, conforme também eu vou disponibilizar, vou abrir aqui o arquivo que é mais rápido. Então, eu fiz a listagem dos atributos, tá certo? E aí depois eu fiz a representação aqui num único diagrama, com todas as classes, sempre analisando. Se eu tenho um use case, eu tenho que ter a classe para manipular o objeto. E aí depois, olhe só, eu fiz aqui numa outra versão do diagrama, o que eu acrescentei? Acrescentei aqui a classe, na minha classe locação, reserva, eu fiz aqui um outro pacote separado, já para tratar também a parte do pagamento, que na primeira versão eu não tinha feito, tá certo? Então, a minha classe locação e devolução, trabalhando por pacotes, eu faço a necessidade de referência de um objeto, por exemplo, de um outro pacote, de um diagrama que foi representado em um outro pacote. Eu represento essa classe, só que eu faço a omissão dos atributos e operações, apenas para indicar e estabelecer aqui as associações, tá certo? E aí, então, ó, de locação, ele gerou para pagamento à vista, já faz o lançamento no caixa. Para pagamento parcelado, gerou contas a receber. O contas a receber, por sua vez, também tem itens, porque pode ter as suas parcelas, tá certo? Então, eu fiz essa representação em um outro pacote. Então, a versão final, ela ficou como? A versão final, já trabalhando em duas visões com diagrama de classes, uma versão mais simplificada e uma versão já mais refinada, completa, e aí tendo a necessidade de fazer a divisão em pacotes. Então, muito obrigada pela sua atenção e espero revê-los até em uma outra disciplina.